Vou te falar aqui sobre alguns princípios da yoga. As pessoas sempre me perguntam muito isso. Eu já fiz algumas lives, já falei bastante aqui, tem podcast lá no Spotify, mas eu vou trazer aqui novamente, já que a gente está nesse período, né, de meditação, né, de falar sobre meditação, está no meio do curso de meditação aí, então eu vou falar com você um pouquinho sobre isso. Primeiro dos princípios da yoga, né? Não é meditação, minha gente. Muita gente acha que meditação é o começo. Não é. E acho que é por isso que assim, a maioria das pessoas tem essa dificuldade, né, de levar a meditação adiante, porque as pessoas não fazem ideia do que é meditação, né? E do quão complexo é fazer essas águas se acalmarem, né? Esse é um processo, leva bastante tempo, precisa de muita disciplina, muita sabedoria. Por isso que a meditação é tão benéfica, porque ela desenvolve muitas virtudes na gente, né? Paciência, né? Tolerância, né? Disciplina, tem muitas coisas envolvidas aí. Mas eu vou te falar hoje do primeiro princípio, que é um dos que mais barra as pessoas. Vamos falar, assim, quando a gente começa a falar de yoga, antes de a gente subir no tapetinho, antes de a gente pensar em meditar, antes de pensar nesse nirvana, da iluminação e toda essa ilusão aqui que as pessoas têm com este fofo do seu Buda, né? Então, o que acontece? Quando a gente pensa, né, em seguir os caminhos da yoga, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: como é que está a minha vida? Como é que está a minha rotina? Como é que eu lido com a vida? Como estão meus valores éticos, morais, né? Então, assim, por incrível que pareça, né, dentro dos ensinamentos médicos, a porta de entrada desse caminho de yoga, de união, de integração, né, de crescimento, expansão, é isso. É a gente primeiro avaliar essa questão toda egoica nossa. Então, primeiro passo da yoga chama-se yamas e niyamas. Yamas e niyamas. Yamas, né, ele traz ali uma sequência de coisas que é o que eu preciso revisar na minha vida, limpar, tirar, desobstruir. Sabe a limpeza de fim de ano que a gente faz em casa, aí tira o que não quer mais, joga fora, doa, vende, desentulha. Os yamas é o desentulhar da vida. O desentulhar sua mente, seu emocional, sua rotina, dentro e fora. Então tem todo um trabalho ali, sabe? Todo um trabalho. Então quando a gente fala de yamas, né? A gente pega o primeiro dos yamas, a ahimsa. A ahimsa. A não violência, a não agressão. Não violência, não agressão a quê? A tudo. A gente não deveria, né, agredir nem violentar ninguém, nem a nós mesmos, nem a ninguém externo, nem em pensamentos. Veja que profundo, nem em pensamentos, nem em gestos, nem em palavras, nem em ações, de nenhum jeito. Então, assim, quando a gente fala, não precisa nem muito longe, né? Eu gravei um podcast esses dias, estava dizendo lá, pessoal, então já estou cumprindo, né, o primeiro yama, que é o ahimsa, porque eu não dou porrada em ninguém, mas não tem nada a ver com porrada, né, não tem nada a ver com bater em alguém. Tem a ver com agressão velada, sabe? Toda vez que você faz um joguinho ali para alguém se sentir mal, toda vez que você joga uma culpa em cima de alguém, isso aí é uma forma de agressão, né? Uma forma de violência. Toda vez que você marca por exemplo, você mesmo, né? E você faz procedimentos estéticos dolorosos, você tem sentimentos ruins, né? Você se automutila, tudo isso é agressão. Desde você ter vontade de fazer xixi, não vai fazer xixi, né? Fica ali, aquele masoquismo ali. Assim, a gente se violenta de tantas formas. A gente vai pra academia fazer umas atividades, sabe, com os pesos absurdos para ficar marombado, agride o corpo. A gente come coisas ruins que o corpo não precisa e aí ele tem trabalho redobrado para processar aquilo. A gente pega uns porres de vez em quando, não porque eu não bebo, mas enfim, a gente pega uns porres de vez em quando, né? E aí o que acontece? Depois o corpo, ó, tá? Então, assim, muita coisa a gente violenta o corpo de muitas maneiras, né? Então, quando a gente fala assim, nossa, eu faço umas coisas, né, de ahimsa. E aí a gente vai, depois que a gente faz toda essa tratativa com a gente, né, toda essa tratativa, que leva muito tempo. Então, assim, o primeiro passo, ele já é definitivo, porque depois que você consegue desentulhar tudo isso, né, tem espaço, né? E aí você continua caminhando, né? Depois que você limpe você é capaz de fazer com o próximo. Porque se você agride outra pessoa, se você faz joguinho, se você mente, se você engana o outro, é porque você faz com você mesmo. No dia que você não fizer mais isso com você não faz com mais ninguém. Então, assim, o nosso entorno é toda a resposta da gente com a gente mesmo. Então, trabalhe primeiro em você, depois você estende para o próximo, depois você estende para o mundo, para a natureza, recicle seu lixo, respeite a natureza, preserve a água. Nossa, é tanta coisa, sabe, que a gente tem para fazer. Então, imagina, só nesse passo assim a gente já poderia ficar aí muito tempo. E até uma coisa que, mesmo a gente caminhando nos outros, a gente nunca deixa de fazer o ahimsa, né?
A rinça é uma coisa para toda a vida. Então, teoricamente, a gente deveria ter isso muito sacramentado antes de subir no tapetinho, porque senão eu vou me lesionar, eu vou me machucar. Então, você tem professores de yoga que machucam os alunos, por aí você tira o nível de preparação que as pessoas têm. Por isso que a yoga não é uma coisa que acontece da noite pro dia, ela é um processo de muitos anos, muito estudo, muita prática, né? E muita profundidade, a coisa vai fluindo, vai fluindo. Então, esse primeiro aqui era para a gente falar sobre esse passo importantíssimo que é o ahimsa. A ahimsa, não agressão, né? Não violência em palavras, em pensamentos, em sentimentos, né? Em ações. Então, assim, é uma coisa bonita. Quando a gente começa a praticar, a gente vai vendo assim, nossa, como né, eu tenho ainda muito que me melhorar. Isso, de certa forma, até estimula a gente. Eu, pelo menos, me sinto uma estimulada quando eu vou vendo, né? Quando eu consigo já ter consciência das coisas que eu preciso trabalhar, nossa, me motiva demais. Né? Fico muito feliz cada vez que eu descubro, né, um ponto cego. Isso sempre é motivador, porque a gente tá caminhando para ficar melhor. Né? Isso é muito, muito interessante. E o segundo item dos yamas, né? Satya. Satya é a verdade, né? E você fala, nossa, verdade, não, a gente mente pra gente mesmo, né? A gente mente, a gente usa tantas personas, né? A gente... nossa, esse é muito profundo, né? Esse é muito profundo, a gente pensar na verdade. O que é a verdade, né? A gente não sabe a verdade universal, a gente não sabe a verdade divina, a gente não sabe a nossa verdade. E a gente tem esse conceito de deduzir coisas com a mente e achar que é uma verdade absoluta e tomar aquilo como verdade e entrar em rota de guerra, né? Com a verdade. E aí, eis a questão, né? Por que a verdade vem em segundo e não em primeiro? Teoricamente, a verdade é uma das coisas mais importantes, né? Uma virtude nobre e elevadíssima. Por que ela vem em segundo e não antes do ahimsa? Eu te faço essa pergunta. Você faz uma ideia do porquê? Você já imaginou a verdade sendo dita sem amor? Sem gentileza? A verdade sendo imposta com violência, com agressão? Então, esse é o motivo de ahimsa vir antes de satya. A gente primeiro precisa aprender a ter gentileza, né? A não nos agredir, a não agredir a não agredir a natureza, né? A não violentar nem a gente, nem tudo ao nosso redor, para poder a gente trabalhar com essa questão da verdade. A verdade, ela sempre deve ser expressada, ela sempre deve vir em primeiro plano, mas existe maneira de você levar essa verdade adiante, né? Não é violentando, não é impondo, né? A verdade, ela tem que ser amorosa, ela tem que vir desse lugar de gentileza. Principalmente com a gente mesmo, né? A gente descobrir que estava enganada sobre alguma coisa, geralmente, se a gente não for muito compassível com a gente mesmo, a gente se mutila, né? Com o outro mais ainda. Né? Então, a verdade, ela vem desse lugar, assim, sabe? De precisar de um pré-requisito que chama-se gentileza. Né? Então, quando a gente aprende a gentileza, a verdade é fluida. A verdade simplesmente acontece. O que é verdade, né? O que verdade eu me trato, né? Qual é a minha verdade? É verdade que eu tô feliz? Verdade que esses prazeres imediatos aí, né, estão me consumindo e eu tô achando que a vida é isso, né, tô me enganando. Então, é verdade mesmo que eu tô lidando com a verdade, né, universal, eu tô acessando essa verdade, né, porque existe uma verdade divina, né, quanto mais próxima e alinhada eu tiver a ela, mais tudo vai funcionar aqui embaixo. Então, veja, assim, a complicação de eu chegar naquele passo da meditação que está lá, no sétimo, oitavo passo, né? Os últimos aforismos da yoga, que eu vou chegar no estado de meditação, né? Esse estado mais de centramento, né? Então tem um ponto ali onde eu vou centrar. Isso é lá na frente, lá na frente. Então primeiro eu tenho que aqui, ó, trabalhar essa base. Essa base. E por causa dessa violência, essa agressão, por causa da verdade, é que as pessoas não conseguem fechar os olhos e simplesmente deixar a mente acalmar. E quando elas fecham os olhos, vem essa culpa, vem o peso, vem vergonha, vem... desencarrilha tudo, né? Vira essa carrada de coisas, todas as mentiras que a gente conta pra gente mesmo, tá atrapalhando o nosso processo. E aí eu não consigo lidar com isso. O que eu faço? Abro os olhos e vou embora. Então, meditação não é pra mim, meditação não é legal, meditação não serve, né? E aí eu vou, então eu ignoro essa parte, eu já pego meu tapetinho, eu contrato um professor ali, eu tenho que fazer, se eu fizer uma postura de ponta cabeça, pronto, eu já sou um yogi. E toda vez que eu digo que eu sou um yogi, eu não sou um yogi, né? Essa é a frase mais famosa dentro dos estudos védicos, porque é puro ego, né? E a yoga é exatamente a gente passar, né, dessas barreiras que existem. Então, assim, eu ir pra cima do tapetinho, sem saber meus limites, sem ter gentileza comigo e com o próximo, e sem conhecer minha verdade, eu vou fazer o quê em cima do tapetinho? Eu vou fazer uma postura física, né? Eu vou fazer uma atividade física que eu posso na academia, no pilates, qualquer lugar. Né? Isso não necessariamente é yoga. A yoga, ela é algo mais. Né? Ela é algo mais. Para chegar na postura, tem todo um trabalho antes. Para chegar no estado meditativo, tem toda uma preparação, um trabalho antes. De muito tempo. Só que se você não começar, você nunca chega lá.
E o terceiro dessa lista dos yamas chama Asteya, né? São todos nomes sânscritos, né? Todos têm essa tradução mais literal, né, que a gente faz aqui, mas enfim, a abrangência é muito maior. Mas se a gente for pegar, dar uma googada aí, né, se for no Google, você provavelmente vai achar como não roubar. E aí a mesma coisa lá da não violência, né? Você vai dizer, então eu não estou roubando ninguém, né? Ali a mão armada, então eu estou cumprindo o meu Asteya. E não é o roubar de um assalto à mão armada. Não é isso, claro que isso também, né? Nas leizinhas de Moisés está dizendo que também não pode, né? Mas assim, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer assim, em que momento eu tiro, né? Por exemplo, eu roubo o tempo de alguém. Vou dar um exemplo para vocês verem aqui, que é sutil tudo isso. Por isso que o processo de meditação, ele traz essa complexidade, sabe? Quando você chega ali naquele ponto de fechar os olhos, e essas pequenas coisas são as pedrinhas que começam a entrar no teu sapato e vão impedindo a tua caminhada dentro dos passos da yoga para chegar nesse lugar de mente equânime, né? Que é a mente meditadora. Então, assim, imagina que você, sei lá, você marca com uma pessoa e simplesmente não desmarca em cima da hora, a pessoa já está lá. Você marca com um profissional, né? Às vezes você marca uma manicure, às vezes você marca um esteticista, um médico, né? Alguém ali, você ainda não pagou a consulta. Se você pagou a consulta, você faz de tudo para ir. Se você ainda não pagou a consulta, às vezes você simplesmente não dá nenhuma satisfação. Às vezes você está roubando o tempo da pessoa, né? Ela poderia ter atendido outra pessoa nesse lugar, ela poderia ter feito outra coisa, né? Aí você roubou aquele tempo dela, né? Literalmente. E daí tem muitas questões assim, por exemplo, às vezes você pega tem muito estudante que vai lá, copia o texto do outro e cola aqui, entrega como fosse o seu trabalho, roubando as propriedades intelectuais do outro, né? Você se apropria de ideias, né, dos outros, tudo isso. Então, assim, é sutil, né? Quando a gente fala roubar, não é isso, roubar a mão armada, um assalto à mão armada, né? O roubar é essa sutileza das pequenas coisas, né? Isso é que vai fazendo a gente ir para esse lugar de culpa, de peso, ou nessa questão mais de leveza, de que eu estou fazendo a coisa certa, porque o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Né? Essa é uma frase clássica, que se aplica muito bem aqui, né? Dentro desse passo do yoga. E a gente vai falar de um agora, que é o Brahmacharya, né? Brahmacharya é essa questão da energia, né? onde eu vou analisar assim, como é que eu estou desperdiçando a minha energia, usando a minha energia. Onde eu uso, e ela é retroalimentada, eu uso um investimento, é como se fosse um dinheiro, né? Pense nos seus investimentos financeiros. E onde é que eu estou desperdiçando? Onde eu estou colocando energia e não estou tendo uma retroalimentação. Tá? Seja com relações ruins, seja alimentação ruim, seja em trabalhos, né, que estão me consumindo, que não traz nenhum benefício para o mundo, nem para mim mesma. Então, assim, só porque eu preciso do dinheiro para pagar, mas assim, eu posso ir fazendo melhores escolhas ao longo da minha vida. Então, esse é o passo onde é isso. Eu estou me relacionando com essa pessoa por quê? Só porque carência, só porque eu tenho uma codependência emocional, só porque eu não sei ficar só porque eu não quero, né, encarar minha solidão, e aí eu pego qualquer pessoa, então eu estou me desgastando dentro dessa relação, então ali eu boto uma energia e não está tendo nenhum retorno. Aí é um desgaste energético. Então, onde é que eu estou gastando minha energia? E aí isso é uma coisa legal de ver. Aí tem N coisas, né? Desde a minha rotina básica no dia a dia, minhas relações, trabalho, pensamentos, emoções, todo meu investimento. Tudo que eu faço precisa ser analisado. E esse é um ponto que geralmente é detonador na carreira de um meditador. Porque é complicadíssimo você analisar isso e entender que, putz, ali eu estou botando uma energia danada e é por isso que eu não consigo, talvez, estudar. Então, assim, eu gostaria muito de me desenvolver de outro jeito e não estou conseguindo. Por quê? Porque eu gasto toda a minha energia nesse relacionamento que não tem futuro. Eu gasto toda a minha energia fofocando, falando mal dos outros. Eu gasto toda a minha energia com pensamentos e sentimentos ruins porque eu não quero fazer um processo terapêutico, porque eu não quero olhar para isso. Então, assim, onde é que você investe sua energia e desgasta muita energia? O nosso campo mental e emocional consome muita energia, muita da nossa energia. Então, se a gente tem uma atividade mental muito exacerbada, sabe, aquele pensamento, ansiedade, aquele pensamento, geralmente ali já vai 70%, 80% da tua bateria no dia vai para aí. E o que está voltando daí? Nada, né? E o próximo passo, esses subpassos dentro do yama, o quarto dele chama-se Brahmacharya. Brahmacharya, se você for procurar, né, uma tradução, principalmente em sites não muito confiáveis, né, muito profundos, né, você provavelmente vai achar como celibato. Assim, celibato seria uma forma muito estrita, assim, muito fechada, muito tendenciosa da gente falar. Porque o Brahmacharya ele tem mais a ver com a nossa questão de preservação e foco, né? Das nossas fontes energéticas, como eu acabei de falar para vocês no passo anterior, né? Como é que a gente
retroalimenta essa nossa energia, então você já aprendeu isso ali atrás. Então, teoricamente, a gente caminha dentro desses passos. Então, você aprendeu no passo anterior como é que você canaliza a sua energia, como é que você desperdiça ou inverte essa energia. E quando a gente chega no Brahmacharya, fica mais fácil de compreender. E aí, essa visão muito estrita do celibato, ela não cabe muito, né? Seria mais adequado a gente dizer que é uma canalização, né, adequada dos nossos sentidos, né, da nossa energia, do nosso foco, da nossa dedicação. Então eu vou dizer para vocês, pode ser que a gente desperdice muita energia no ato sexual? Sim. Mas assim, eu acho que a gente, não é a questão do desperdício ou não da energia, né, que nem a gente viu no passo anterior. É mais uma forma inteligente de usar essa energia, né, e essa retroalimentação. No Brahmacharya, ficaria mais fácil de você entender, ao invés de ser celibato, eu particularmente não concordo com essa denominação, né, com esse rótulo que colocaram. Para mim, ele está mais focado em como é que você lida com as compulsões, com os vícios, com as pulsões, com o seu lado mais animalesco. Sabe? Isso tem mais a ver. Porque assim, olha, se você falar, por exemplo, as pessoas ligam muito ao sexo, mas e a comida? E o gasto? Né? Então a gente tem, olha, a preguiça, né? A comida é realmente uma coisa que é difícil a gente ter controle, né? A gente ter consciência na hora de comer. A preguiça, do mesmo jeito, a gente não faz uma atividade física, a gente não melhora como ser humano, a gente não trabalha. Até fazer esses próprios passos, então aqui a preguiça é um bloqueador, né? Então a questão do consumismo, né? Muitos filmes, né? Muitas pornografias, muitas, enfim, N coisas que a gente sabe por aí que tá, né, disponível, as pencas pra gente. Então como é que a gente lida com esses excessos que colocam em cima da gente, que estão sendo ofertados de dopamina fácil pra gente? Então quando a gente fala no Brahmacharya, ele tem mais a ver com isso, sabe? Com lidar com essas distrações que, além de consumir a nossa energia, nos desgastam, nos aprisionam dentro desse contexto de falta de consciência, de falta de força, né, de vitalidade, de buscar, né, ir atrás, né? A gente ir atrás para conseguir, né, realmente ter força, né? Eu falaria só aqui de força física, não, estou falando de força de vontade, né? A consciência, né, de onde a gente está indo, né, o tipo de devoção que eu quero ter, o tipo de conhecimento que eu busco, né, a consciência que eu estou disposta a desenvolver. Então, a essa questão de como eu busco conhecimento e o que me impede, né, de seguir mais estreito, né, mais focado, né, nessa linha. E aí, por exemplo, o emocional. Nosso emocional tem um desgaste muito, muito absurdo. Quando a gente pensa, a gente é muito apegado, né? As emoções, elas têm... É uma questão mais, talvez, impulsiva. Tá aí, uma boa forma da gente dizer. A impulsividade que eu coloco no meu dia a dia. Isso eu acho que define muito legal o Brahmacharya. Por exemplo, meu impulso, às vezes eu reprimo emoção, né? Eu não quero sentir aquela coisa ali, não tenho uma inteligência emocional. Quando elas rompem, vem aquela raiva, vem aquelas coisas todas, né? Então, assim, o emocional é uma coisa que é muito... E às vezes eu não consigo lidar com aquilo, aí eu faço o que é para comida, né? As compulsões, então comida, vícios, né? Bebidas, né? Aí sim, o sexo entra como uma outra qualquer dessas atividades, não exatamente só o celibato, né? Porque tem outros vícios envolvidos aí, né? Tem outras pulsões aí, né? Que eu acho que consomem a gente tanto quanto isso. Então, assim, o consumismo hoje tá absurdo, né? Então, mídias sociais, esse consumismo, compras, né? Muito absurdo também. A perda de tempo aí, distraída, né? Nas mídias, que leva a gente para um mundo paralelo. E o último dos yamas, que é esse primeiro passo da yoga. Lembra? Vamos dar uma recapituladinha aqui. Primeiro passo da yoga tem uma subdivisão em 5 itens. A gente começou lá com a ahimsa, que é a não violência, depois praticar a verdade, esse desgaste energético, né? Então a gente foi caminhando, né, dentro desse fluxo, e agora a gente chegou no último dos passos, a parigraha, né? A parigraha, ele quer dizer... poderia ser traduzido, mas literal, que eu já falei para vocês, são palavras em sânscrito, né? Então eles têm, é um alforismozinho, mas ele tem uma imensidão, né? Quando a gente abre e começa a estudar e principalmente praticar. Então a gente poderia dizer que o aparigraha é o não apego, o desapego, vamos usar como desapego. O desapego em que sentido, né? Em a gente acumular no nosso dia a dia o mínimo possível, em a gente focar só no que a gente precisa agora, né? Viver mais esse momento presente e o que eu preciso agora, porque essa cobiça, esse acúmulo, esse apego,
apego me faz o quê? Me faz sempre ficar presa lá no passado ao que eu tinha, ou o que eu não tinha lá no passado, que eu preciso ter, e aí eu então me jogo lá para o futuro, o que eu quero ter, o que eu vou precisar lá no futuro, por isso, por aquilo, e aí eu saio desse momento presente, e isso tem assim, inúmeras vertentes. Por quê? Porque, por exemplo, na hora que eu vou para esse lado de cobiça, de acúmulo, de necessidade, de falta, de escassez, e etc, etc, o que acontece? Eu saio do momento presente, que é a coisa mais importante e valiosa que eu tenho, que na verdade é a única coisa que eu tenho. Eu só tenho aqui agora. Porque daqui a um ano vai continuar sendo agora, aqui agora, quando eu estiver lá, né? Então, se meu foco se eu ensino minha mente a sair desse lugar, o que vai acontecer? Eu nunca vou estar satisfeita, eu nunca vou estar feliz, eu nunca vou ser grata. Então isso é muito complexo, né? Então para finalizar essa primeira parte, né, que é a limpezona, lembra a faxina, né, a geral que a gente dá na gente mesmo, né, dentro dessa parte, né, mais mental, emocional e física, principalmente para a gente abrir caminho para esse lugar de meditação, de nirvana, né, de chegar nesse lugar de iluminação que é, né, o caminho que a yoga nos leva. O que acontece? Quando eu pratico esses 5 passos, né, que o Yama me ensina, né, me traz como base, como princípio, eu já deixo essa casa arrumada ali, prontinha para começar. Aí sim eu vou começar esse meu trabalho. Então a gente tem uma ilusão, né? Essa vida moderna, né, principalmente esses excessos hoje, né, de informações, de tecnologia, de tudo mais, a gente sabe hoje que está muito excedido, né, as quantidades, principalmente. O que acontece? Quanto mais eu coloco, mais entulhada eu fico, né? E esse processo para eu encontrar esse meu self, né, essa minha essência, ele está muito mais relacionado em tirar do que impor. Né? A gente pensa muito, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho. Então assim, a gente quer colocar muita coisa. E, na verdade, esse processo está muito mais em tirar. Então a gente vai tirando, limpando, desentulhando, para a gente chegar nessa coisa que é o que sobra quando eu tiro tudo que me convenceram que era, tudo que me convenceram que tinha que ser? O que sobra? Essa sobra provavelmente está muito mais próxima da minha essência. Então esse é os primeiros passos que a gente precisa dar. Por isso que eu gravei esse vídeo falando dos yamas, que são 5 básicos, né? 5 passos básicos dentro do yama, que é a primeira, né, das etapas do yoga, para poder a gente já entender o porquê dessa complicação, né, de se meditar, por que muita gente não consegue sequer fazer as práticas no tapetinho, né, que a gente chama asanas, né, por que é tão difícil as práticas respiratórias, por que é tão difícil a gente cortar esses sentidos, né, quando a gente vai treinar, né, mais os outros passos seguintes da yoga, porque a gente está muito entulhado. Né? A gente está muito cheio, a gente está transbordando, a gente está sufocado de tanta coisa. E esse excesso é o que o Yama vem para fazer essa limpezinha, ensinar a gente como é que a gente desentulha, né? Tira tudo, sai da ilha, olha a ilha e a gente começa a organizar a partir daí. Então essa primeira parte que a gente falou aqui, que é os Yamas, é isso. Vamos trabalhar, ouçam novamente várias vezes esse vídeo, se precisar, assistam novamente, pratiquem. Porque assim, a prática do dia a dia são 5 passinhos básicos, né? Mas que a gente passa a vida inteira fazendo. A vida inteira fazendo. Eu estou há 30 anos executando diariamente esses passos. E assim, lógico, vai ficando mais leve, muito mais leve, vai ficando tudo muito mais fácil, muito mais simples. Você começa a enxergar a vida de uma maneira muito mais fácil de ser levada, muito desencarada. Então os problemas, aquelas coisas que eram monstruosas, começam a ficar pequenininhas até que somem. Então a vida fica mais gostosa, mais leve no dia a dia. Mas isso é uma prática diária. Isso não acontece num dia, uma semana, em um mês, em um ano, né? É um trabalho contínuo, né? É igual você ir para academia, né? Você vai na academia no primeiro dia, pode morrer de malhar lá. Em um dia, você não vai ter esse resultado. Em 2 dias também não, em 2 semanas também não. Em 2 meses você começa a ficar menos dolorida, né? Então tem algumas coisas, né, que a gente não pode falar em termos de dia ou de horas, né? A quantidade precisa ser falada em anos, talvez, né? Quando a gente fala muitos meses, né, muitos anos, tudo fica muito mais simples. Qualquer hábito que você desenvolve, comece a praticar ele, esticar ele por anos e anos, ele vira uma coisa normal, corriqueira da nossa vida. Então vai chegar uma hora que esses primeiros passos da yoga vai ser uma coisa básica e corriqueira para você. Nesse momento, a tua vida vai estar em outro nível, né? Em outro nível, claro. E aí a gente segue praticando os outros passos e vai embora, né? Então a gente dá muitas vezes essas voltas, né? Quando às vezes a gente já tá lá na frente, a gente percebe que ainda tem alguma coisinha, volta, refaz, e assim a vida vai ficando mais simples. Mas esse é um caminho infalível, né? Ele tem aí milênios e milênios, né? Então a gente tem evidências por
muitos, milhares de anos, não é dezenas nem centenas, são milhares de anos, né, em que as pessoas trilham esse caminho e todas que trilham, né, com seriedade, né, assertivamente, chegam nesse mesmo lugar. Então a gente tem muitas evidências disso. Então isso não é o machismo, não é o modernismo, né, essas modinhas passageiras. Realmente o caminho da yoga é um caminho clássico, né? É um caminho atemporal, né? Ele não muda com o tempo. Muito pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais fortalecida essa base fica. Então a gente se encontra no próximo vídeo falando sobre os niyamas. O que a gente então coloca no lugar quando a gente começa a fazer essa faxina e tirar esses excessos. Te encontro lá. E clica aqui no canal e se inscreva e siga aqui, que a gente tem muita, muita novidade, sempre falando desse assunto de melhoria, né? Para fazer a sua vida ficar mais leve, né? Vamos caminhar juntos de forma muito mais gostosa, muito mais tranquila, né? Do que ficar sofrendo, arrastando essas tralhas. Tem uma maneira mais legal de viver. E é essa maneira que a gente propõe aqui a cada vídeo.